Olá meus irmãos, boa tarde, vamos aqui para mais um vídeo, né, sobre a Bíblia. Eu vou trazer esse vídeo aqui, né, porque às vezes muitas pessoas não sabem, né, isso. Como vocês estão vendo no título, né, quem foi Lilith, né, quem foi Lilith? Ela foi uma deusa, um demônio ou a primeira mulher de Adão? Ela foi uma deusa, um demônio ou a primeira mulher de Adão? Um ponto de interrogação, porque eu vou falar tudo nesse vídeo, meus irmãos. Entendeu? Olha, a história de Lilith surgiu na Babilônia e foi importada para a tradição judaica, não é isso? O folclore judaico trata Lilith como uma espécie de demônio feminino. A primeira menção sobre quem foi Lilith surgiu entre os sumérios há 3000, né, antes de Cristo, com um registro conhecido como o poema Lilítio, entendeu? Na Babilônia, Lilith era uma deusa e provavelmente os judeus a inclinaram na sua cultura durante o período em que ficaram exilados. No texto babilônicos, Lilith era a prostituta do templo de Ishtar, um demônio feminino que causa a queda dos homens através da sedução. Como deusa, Lilith estava associada à lua, ao adultério, à morte, aborto e a doenças sexualmente transmissíveis. Entendeu, meus irmãos? Então vou repetir, né? Um demônio feminino que causa a queda dos homens através de sedução. Como deusa, Lilith estava associada à lua, né? Ao adultério, à morte, né? Aborto e a doenças sexualmente transmissíveis. Podemos constatar no Antigo Testamento a influência da cultura babilônica entre o povo de Israel e suas consequências. Apesar disto, não há nenhum registro sobre a existência de Lilith na Bíblia. Meus irmãos, importante isso aí. Não há nenhum registro sobre a existência de Lilith na Bíblia, entendeu? Lilith passou a fazer parte do folclore judaico de forma tardia, na Idade Média, né? Na verdade, Lilith passou a ganhar fama nos dias atuais devido à produção de livros de ficção, desenhos e filmes, né? Tornando a sua história ainda mais confusa, né? A história de Lilith. Eu vou falar sobre a história de Lilith agora. O primeiro registro a falar sobre a vida de Lilith foi o Alfabeto de Ben Sira, uma sátira judaica que contém cenas de incesto e até flatulência. O texto humorístico do período medieval conta que Lilith teria sido a primeira mulher do mundo, a primeira mulher de Adão. Deus teria feito Lilith antes de Eva, do pó da terra, assim como Adão. No primeiro ato sexual, Lilith se recusou a ficar por baixo de Adão, exigindo ser tratada da mesma forma que ele. Ambos passam a discutir. Lilith diz o nome de Deus, né? Ambos passam a discutir. Lilith diz o nome de Deus em vão e foge voando do jardim do Éden. Adão orou a Deus, que enviou 3 anjos para resgatá-la, mas Lilith se recusou a tornar ao Éden. Castigada a ter 100 abortos por dia, Lilith se torna uma espécie de demônio do Mar Vermelho. Devido à solidão de Adão, Deus cria Eva. Esta agrada Adão, causando ciúmes em Lilith, que se transforma em serpente e faz Eva a comer do fruto proibido. Então, meus irmãos, não é possível afirmar que a história de Lilith seja verdade, não é isso? Por se tratar de uma ficção medieval com influências da comédia grega, existem também outros textos que dizem que Lilith se tornou esposa de Lúcifer ou Samuel, né? Então existem também outros textos que dizem que Lilith se tornou esposa de Lúcifer ou Samuel. A história de Lilith é por vezes utilizada como um símbolo feminista no combate ao machismo. Apesar do direito das mulheres ser uma causa justa, isso não torna a história de Lilith verdadeira, não é isso? Então, Lilith, Adão e a Bíblia. Vamos lá, meus irmãos. Eu sei que vocês queriam ver essa parte. Lilith não foi a primeira mulher de Adão. Já vou dizer logo. Lilith não foi a primeira mulher de Adão. Tire isso da sua cabeça. Se você pensava isso, tire isso da sua cabeça. Lilith não foi a primeira mulher de Adão. Entendeu? Quem foi
a primeira mulher de Adão foi Eva, entendeu? Algumas pessoas alegam que o versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz que Deus criou o homem e a mulher, surge antes da citação de Eva em Gênesis 2, dando margem à interpretação que existiria uma mulher antes de Eva. Outro ponto para este argumento seria a reação de Adão ao dizer está assim, como se houvesse outra mulher. Veja o versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Disse então o homem, está assim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Então, ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. No caso, trata-se de um erro de interpretação de texto. Veja como está organizado o início do livro de Gênesis. O primeiro capítulo fala quando o homem e a mulher foram criados em meio a tudo. Já o capítulo 2 detalha como Adão e a mulher foram criados. Não existe o homem e Adão, né? Então, não existe o homem e Adão, nem a mulher e Eva. Existe o homem e a mulher que se chamava Adão e Eva. Entendeu, meus irmãos? Vale destacar que a mulher só passa a se chamar Eva no capítulo 3, o que deixa ainda mais claro que só existe uma mulher, né? Que era quem? Eva. Quando Adão diz está assim, está reagindo ao fato de Eva ser como ele, mesma espécie, em forma e aparência. Outra tentativa de inserir Lilith em Gênesis vem de uma crença islâmica que Lilith seria a serpente que enganou Eva. Contudo, a primeira Bíblia, né, olha, a primeira o quê? A própria Bíblia afirma em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que fala que a serpente é o diabo. Ela é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás que engana o mundo todo. A única passagem que recorre à expressão Lilith encontra-se em Isaías capítulo 34, versículo 14, entendeu? A única passagem que recorre à expressão Lilith encontra-se em Isaías capítulo 34, versículo 14, na versão hebraica, né? No entanto, Isaías 34 foi escrito antes do exílio dos judeus na Babilônia, né? Foi escrito antes do exílio dos judeus na Babilônia. Logo não havia influência, né, da figura de Lilith e não se tratava de um nome próprio. Veja o versículo aí. Isaías capítulo 34, versículo 14 fala: criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. No texto original, o termo criaturas noturnas em hebraico remete à expressão Lilith, com letra minúscula, que significa noturna ou noite. Trata-se de um texto simbólico. O profeta cita a figura de animais selvagens, hienas, bodes e coruja, não de deuses e demônios, né? Ele cita, né, figuras de animais selvagens, hiena, bodes e coruja, e não de deuses e demônios. Entendeu, meus irmãos? Olha, esta confusão é similar ao caso de Lúcifer também, escrito em Isaías, não é isso? Que a tradução original significa estrela da manhã, não é isso? E a Bíblia não faz nenhuma menção à sua existência. Da mesma forma, não podemos tratar Lilith como um demônio feminino. Se de fato a Bíblia não fala nada sobre a sua existência, afirma que Lilith é um demônio é afirmar que Lilith existe. Então, se você afirma que Lilith é um demônio, é afirmar que Lilith existe, entendeu? Então, desmistificando Lilith através da Bíblia, não é isso? Na Bíblia, Deus criou o homem e a mulher, semelhantes um ao outro, para cooperarem entre si, não para competirem. Entendeu, meus irmãos? Então, Deus criou o homem e a mulher, semelhantes uns aos outros, um ao outro, para cooperarem entre si, não para competirem. Veja algumas referências bíblicas que desmitificam a existência de Lilith. Aí eu vou falar aqui 6 tópicos, não é isso, meus irmãos? Né? Já nós estamos terminando, só vou falar esses 6 tópicos aqui, né, para vocês poderem entender. A Bíblia não cita Lilith em Gênesis, tampouco a existência de uma mulher anterior a Eva. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, fala quando o homem e a mulher foram criados. Já em Gênesis 2, descreve como Adão e a mulher foram criados, entendeu?
Em Gênesis 1, 27 fala quando o homem e a mulher foram criados. E já em Gênesis 2 descreve como Adão e a mulher foram criados. Terceiro tópico, vamos lá. A Bíblia afirma que serpente que enganou a mulher foi o diabo, não Lilith. Apocalipse 12, versículo 9. Depois se dá uma passadinha lá. Quarto, a mulher não tinha nome. Adão a chamou de Eva, depois que comeu o fruto proibido. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 20, não é isso? Quinto, né? Isaías 34 cita a figura de animais selvagens, não de demônios ou pessoas. Entendeu, meus irmãos? Então, Isaías 34 cita figuras de animais selvagens, entendeu? E não de demônios ou pessoas. E por último, a tradição, né? A tradução criaturas noturnas não é o nome o próprio Lilith, assim como estrela da manhã não é o nome próprio Lúcifer. Então, vou repetir. A tradução criatura noturnas não é o nome o próprio Lilith, assim como estrela da manhã não é o nome próprio Lúcifer. Entendeu, meus irmãos? Então, falamos aqui tudinho, espero que vocês tenham entendido, né? Então, na Bíblia não tem falando sobre Lilith, não é isso? E Lilith não foi a primeira mulher de Adão, entendeu? A primeira mulher de Adão se chama Eva. A primeira mulher de Adão se chama Eva. Entendeu, meus irmãos? E isso é bíblico. Você pode ir lá em Gênesis, né? Lá no comecinho, você vai ver, né? Que é Eva. Não tem Lilith na Bíblia. Não existe Lilith na Bíblia. Mas existe Eva. Então, Eva foi a primeira mulher de Adão. Entendeu, meus irmãos? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Deus abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!